Queridos irmãos e irmãs, que alegria por estar voltando mais uma vez com mais uma catequese a respeito de São José, neste ano de São José que nós estamos vivenciando aqui de modo especial em nossa paróquia, em comunhão com toda a igreja, né? E depois de já termos refletido alguns aspectos da vida de São José, a sua importância para a vida da igreja, né, para a nossa vida como cristãos católicos, eu hoje gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão tratando daquelas virtudes de São José que nos ajudam a melhor viver a vontade de Deus na nossa vida. Então, uma primeira coisa que eu gostaria de destacar nessa reflexão é que é muito importante termos sempre como espelhos diante de nós a vida dos santos, porque a vida dos santos sempre elas nos levam a uma contemplação da vontade de Deus, né? Dizendo isso, logicamente, a gente pode dizer de outra maneira que a vida dos santos corresponde a um livro aberto, onde contemplando, né, a prática, o modo como cada santo procurou viver no seu tempo a santa vontade de Deus, a gente verifica como cada um deles, no seu tempo e a seu modo, se configuraram a Cristo. Pelo menos é este o objetivo da Igreja, né, quando ela canoniza alguns de seus membros, né, ou seja, quando ela coloca na categoria de santos para um culto público, homens e mulheres de todas as idades e de todas as nações. Então, dizer aos cristãos que é possível, sim, a santidade, propor um caminho para ajudá-los, o modo, a pedagogia que a igreja se utiliza para que então a gente, podendo contemplar a vida dos santos, o seu exemplo, a gente possa viver mais perfeitamente essa condição de imagem e semelhança de Deus. Pois bem, São José, dentro da celebração deste ano santo, né, que nós estamos vivendo, ele é aquela figura que nos propõe, né, dentro de uma dinâmica do silêncio, de uma dinâmica da discrição, a viver essa vontade de Deus. Exatamente por quê? Porque São José, mais do que ninguém, né, do seu jeito, do seu modo, né, ele de fato se configurou a nosso Senhor Jesus Cristo. E o que eu gostaria de refletir hoje com vocês, né, dentro dessa dinâmica, dessas catequeses, é exatamente aquelas virtudes de São José que nos ajudam a viver melhor a nossa vocação cristã. E nesse sentido, eu gostaria de dirigir essa reflexão de modo especial aos homens, né? A gente está vivendo aí numa sociedade onde a masculinidade tem perdido a sua força, né? Por incrível que pareça, né? Não se espantem com isso, mas a gente percebe exatamente essa perda da masculinidade em muitos homens quando a gente verifica que muitos homens, eles atingem a idade adulta, apenas a idade, né, mas não alcançam aquela maturidade psicológica, aquela masculinidade que precisaria ter. A gente vê muitas vezes homens que com seus 40 anos, com seus 50 anos, às vezes até mais, se comportam como adolescentes. E isso não é uma atitude, logicamente, de um homem, né, de alguém que deve ser, de fato, másculo no sentido próprio da palavra. E São José, ele, com o seu jeito de ser, ele nos ajuda, né, nessa perspectiva do Evangelho a realizar melhor a nossa vocação de homem. Eu gostaria, então, de, a partir da figura de São José, pensar com vocês, compartilhar com vocês 5 virtudes que podem muito bem nos ajudar nesse sentido. Um primeiro aspecto, ou uma primeira virtude de São José que pode nos ajudar muito bem, é exatamente a bondade, né? São José, ele tinha uma bondade assim tremenda, a tal ponto que quando surgiu a necessidade de ele proteger, né, tanto nosso Senhor Jesus Cristo quanto a sua esposa Maria Santíssima, ele
não fez outra coisa senão atender àquela orientação que foi dada em sonho pelo anjo, que ele fugisse para o Egito. Mas um pouco antes disso, né? Mesmo antes do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente pode pensar, por exemplo, naquele momento em que José ele ficou naquela dúvida, né? Não que ele duvidasse a respeito de Nossa Senhora, ele sabia muito bem das virtudes de pureza que trazia Nossa Senhora, mas porque ele queria protegê-la exatamente perante a lei, né, da sociedade vigente, o que é que ele faz? Ele tenta, como diz o Evangelho, sair, fugir em segredo. Mas depois, né, tomado por aquela revelação do anjo, sabendo que de fato tudo quanto acontecia com Nossa Senhora era algo que vinha do céu, né, que vinha de Deus, ele então retoma, né, toda aquela sua decisão e começa então a proteger Nossa Senhora, a proteger também a criança que ali ela já trazia. Uma segunda virtude que nós podemos muito bem destacar em São José, e aí na verdade eu vou falar de segunda virtude, mas que são duas em uma, né, que é a fé e a prudência presentes em São José. O São José é aquele que os evangelhos sempre nos apresentam, ele tendo revelações divinas através de sonhos, né? E isso, por exemplo, São Mateus, no capítulo, versículo 24, vai dizer assim: despertando José, ele fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. Ora, na busca de fazer, nesse sentido, a vontade do Pai, a gente pode vislumbrar aí essa atitude de São José, que é a virtude da prudência, dado que ele coloca não a sua razão prática, né, a sua inteligência assim meramente racional, mas ele coloca tudo no aspecto da obediência à vontade de Deus. Então, fazer o bem, e aqui a gente compreende muito bem a figura de São José, consiste em exatamente fazer a vontade de Deus. Então, essas duas virtudes, né, que eu estou colocando aqui, compartilhando com vocês, como sendo uma segunda virtude que pode nos ajudar bem a viver a nossa vocação, é exatamente a fé e a prudência presentes em São José. Um terceiro aspecto, uma terceira virtude, é exatamente a virtude da justiça. São José se destaca no Evangelho de São Mateus como aquele que é o justo, né? E já a Sagrada Escritura vai dizer que o justo é aquele que dá a Deus o que é devido. Portanto, aquele que cumpre os preceitos e a vontade de Deus. Ora, quando a gente pensa em justiça na figura de São José, a gente vai ver que São José é aquele que observa a lei, mas não é um observante da lei pela lei, né? Mas é aquele que coloca ali, naquela lei, na letra da lei, né, o amor, né? E a justiça de José está exatamente aí. José vai ser fiel a Deus, porque ele, ao mesmo tempo que procura praticar a lei, ele entende que essa observância, ela gera como consequência exatamente uma retidão no agir. Então, quanto mais eu vou me orientando, como o girassol se orienta para o sol, quanto mais eu vou me orientando para a realização, o cumprimento da vontade de Deus na minha vida, tanto mais eu vou me tornando santo, reto no agir. Então, São José, nesse sentido, ele com certeza se constitui para nós num modelo de justiça, de homem justo. Muito bem. Vai dizer o Catecismo da Igreja Católica, por exemplo, para a gente fazer esse paralelo entre São José e aquilo que ensina a Santa Igreja, o seguinte: a justiça é a virtude moral que consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. Isso nós encontramos no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1807. Ora, em sua vida, diante daquilo que Deus lhe pedia, São José não poderia lhe dar outra coisa a não ser a realização de sua santa vontade, né?
Uma quarta virtude que a gente pode pensar ainda a respeito de São José é a virtude da fortaleza, né? E essa virtude da fortaleza que na doutrina da igreja, quando a igreja fala de fortaleza, ela fala da virtude dos mártires, é aquela virtude que esteve sempre muito presente a figura de São José. Exatamente por quê? Porque em nenhum momento na sua missão os evangelhos nos mostram, das poucas cenas que apresentam São José, um José temeroso, um José fraco na decisão, um José que fica duvidando, né, das circunstâncias. Não, mas é aquele que, com muita prontidão, com muita convicção, com muita certeza, ele segue em frente diante daquilo que Deus estabelece para a sua vida. E São José, ele tem essa virtude, né? Exatamente porque nessa virtude da fortaleza está exatamente o destemor que nós devemos apresentar como filho de Deus, como cristãos católicos, diante das circunstâncias adversas. Vejam, o fato de nós sermos católicos não significa necessariamente que nós devamos ter ou ser imbatíveis, assim, fisicamente falando. Pelo contrário, né? Na nossa vida cristã e católica, quanto mais nós procurarmos ser fiéis a Deus, mais adversidades nós vamos encontrar, né? Então, mais dificuldades nós vamos encontrar. Até mesmo o círculo de pessoas com as quais nós nos relacionamos tende a ficar mais estreito, menor, exatamente porque, à medida que nós vamos nos conformando à vontade de Deus, né, nós vamos tirando o nosso pacto com o mundo, né? E exatamente essa realidade da fortaleza consiste em exatamente o quê? Em a gente entender que mesmo nós nos tornando cristãos, católicos, homens e mulheres que procuram viver a vontade de Deus, né? Em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio à tristeza que pode nos abater, né? Seja por uma doença, seja por uma morte, nós acreditamos, porque, como diz São Paulo, eu sei em quem eu pus a minha fé, né? São José, portanto, diante da perseguição de Herodes, foi aquela figura destemida, porque ele confiou plenamente em Deus, né? Então, isso se deve exatamente à virtude da fortaleza. Por último, a virtude da caridade. São José, mais do que ninguém, nesse aspecto, é aquela pessoa que, uma vez procurando viver a vontade de Deus, né, cumprir os seus mandamentos, né, ele se afeiçoou de tal modo ao jeito de ser de Cristo que em tudo quanto ele fazia não faltava o amor, né? E nesse sentido a gente pode pensar o seguinte: quando a gente coloca como igreja que nós devemos amar a Deus, né? Esse amor devemos entendê-lo no seu sentido máximo, né? Deve ser compreendido exatamente como uma realização da vontade de Deus. Ninguém ama a Deus apenas por palavras, né? É preciso que esse amor a Deus ele se traduza firmemente, né, naquilo que é a própria vida cotidiana. São José, mais do que nunca, né, ele procurou, né, e aí digo mais uma vez aquilo que já disse antes, nas virtudes anteriores, né, ele procurou viver, né, essa conformação, né, com a vontade de Deus em tudo quanto lhe acontecia, e nisso ele manifestava o amor que ele tinha para com Deus e para com Nossa Senhora. Então, espero que tenha ajudado a vocês a crescer mais ainda no amor a Deus, a Nossa Senhora e a São José, e que São José possa sempre mais, como patrono da igreja, interceder por nós.